Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a responsabilidade que temos quando decidimos alcançar as nossas metas. Às vezes não fica muito claro para algumas pessoas por que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E quando a gente assume as nossas responsabilidades, dos nossos atos, né, das nossas decisões, a gente consegue entender que somos responsáveis pelas coisas boas e as coisas ruins que podem acontecer no meio do caminho, na hora que a gente traçar as nossas metas. Então, isso é extremamente importante para que vocês possam entender de verdade que eu sou responsável. Eu não preciso jogar a culpa para o outro para que eu possa alcançar as minhas metas. Algumas pessoas jogam a culpa nos seus familiares, jogam a culpa no mundo, no planeta, no que está acontecendo. Ou estamos vivendo um momento atípico, né, da nossa vida, que é algo que muitas pessoas nunca imaginaram passar por isso, né, uma pandemia. Então, isso é algo que está fazendo com que a gente transforme a nossa mente, transforme nossa forma de pensar, para que a gente possa mudar de verdade. E isso faz com que você tome um pouquinho de decisões, que você assuma a sua responsabilidade, assuma a forma de agir, a forma de conseguir alcançar o que você quer. Então, isso te torna uma pessoa responsável. Quando as pessoas não assumem essa responsabilidade, existem vários pontos que por isso que elas não assumem essa responsabilidade. Porque elas têm medo. Eu tenho medo de me responsabilizar pelas coisas que vão acontecer. Eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo do que as outras pessoas vão falar. Então, o medo é um dos piores inimigos para que você não assuma a sua responsabilidade, para que você não compartilhe o que você realmente quer com as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa que acontece muito é justamente essa parte de você não acreditar em você. E aí você fala assim, mas as pessoas da minha família também não acreditam em mim. Mas isso eu tenho como reverter para você. Eu tenho como te ajudar a reverter essa situação. Sabe por quê? Existem alguns pontos por que as pessoas não acreditam em você, da sua família. Primeiro, porque em algum momento você começou alguma coisa e não terminou. Então, quando você começa alguma coisa e não termina, as pessoas à sua volta, da sua família, vão falar assim, lá vai ele, lá vai ela, querer começar mais alguma coisa e não vai terminar. Vai parar no meio do caminho. Que é isso que acontece com muitas pessoas. Elas acabam desistindo de continuar, desistindo, né? Tipo, de alcançar suas metas. Então elas desistem no meio do caminho. E isso faz com que nem ela acredite que ela é capaz, muito menos ela consiga fazer com que as pessoas à sua volta, dentro da sua casa, acreditem em você mesmo, que você é capaz. Então, para que você possa mudar essa situação, eu tenho uma dica de ouro para você realizar isso. É algo fantástico, mas você precisa se responsabilizar por isso. Então, quando você quiser assumir a sua meta, né? Eu falo assim, eu vou assumir minha meta e eu vou realizar. Só que você precisa de ajuda, de apoio da família. E os seus familiares não acreditam que você é capaz, você vai fazer da seguinte forma. Você vai falar assim, vai chegar, faz uma reunião com todos eles, aproveita que estamos nesse momento, né? De pandemia, então tá todo mundo em casa, não tem como sair. Você fala assim, olha, eu me comprometo com cada um de vocês a cumprir o que eu estou querendo realizar. Então, eu quero realizar minha meta. Então, eu vou fazer o que for preciso para que eu alcance essa meta. E eu estou me comprometendo com cada um de vocês. Eu sei que eu errei lá no passado. Eu fiz coisas que não eram certas. Eu desisti de momentos que eu
eu acreditei que realmente daria certo, eu deixei que vocês confiassem em mim e eu fracassei nesse primeiro momento. Eu desisti no meio do caminho. Só que com essa meta não vai ser assim. Eu me responsabilizo por todos os atos que eu vou tomar para que eu possa alcançar as minhas metas. Então, a partir desse momento que você se coloca em exposição para as pessoas, se coloca assim, olha, eu sou capaz de fazer, acredita que realmente agora eu vou concluir, só que você tem que concluir, você tem que assumir a sua postura de homem, postura de mulher, entendeu? Dar a sua palavra, porque você deu a sua palavra, você se comprometeu não só com você, mas com as outras pessoas que estão à sua volta, você se comprometeu a realizar o que precisa ser feito para alcançar suas metas. Então faça, alcance. Por exemplo, se a sua meta é perder peso, ótimo. O que você pode fazer para começar a perder peso? Não precisa, nesse momento você não vai conseguir ir na academia, mas o que você pode fazer para se exercitar dentro da sua casa? Você pode começar a mudar seus hábitos alimentares? Pode. Você pode diminuir um pouco mais, né, a quantidade de comida que você está comendo? Pode. Você pode buscar receitas naturais que você pode fazer dentro da sua casa? Ótimo. Quais são os exercícios que você pode fazer dentro da sua casa? Ah, eu não sei. Coloca lá no YouTube. Aproveita, usa o YouTube, usa a internet ao seu favor, para que você possa alcançar suas metas. E outra dica fantástica que eu vou te dar. Você precisa quebrar as suas metas em partes. Sabe por quê? Quando você começa a quebrar ela em partes, você consegue assumir essa responsabilidade, né, aos pouquinhos. E isso faz com que você entenda que isso é importante para você. Você vai aos poucos, né, por partes. Então, por exemplo, se você tem uma meta de perder 30 quilos dentro de 12 meses, você divide, né, essa meta. Perder 30 quilos em 12 meses, nossa, é muito, né? Você fala assim, nossa, não vou conseguir fazer isso. Agora divide essa meta por mês. Vai dar uns 2,5 kg mais ou menos por mês. Poxa, 2,5 kg por mês está um pouco mais alcançável, certo? Aí você faz o seguinte, divide ainda mais. Divide essa meta, divide esses 2,5 kg por 2, por 15, né? No caso, 15 dias, a cada 15 dias. Quanto que você precisa perder? 1,250 kg. 1,250 gramas. Aí você fala assim, poxa, ficou mais fácil ainda, né? Então, a cada 15 dias eu preciso perder 1,250 gramas. Agora você divide esses 1,250 gramas por 7, né? Então vai dar mais ou menos, que aí acaba ficando pelos 15 dias, né? Então vai dar mais ou menos umas 100 gramas por dia. Então, por dia você precisa perder 100 gramas. Olha só, quanto que fica mais fácil. Você fala assim, é mais ou menos, tá? Depois vocês podem fazer a conta para dar tudo certinho. Mas é mais ou menos uma estimativa. E então, olha só, quanto que fica mais fácil. Ao invés de você falar assim, poxa, eu preciso perder 30 quilos, né? Você olhar o todo, você começa a olhar aos poucos, né? Começa a divide a sua meta para que você possa se acostumar a realizar aquilo. E às vezes vai ter um dia que você vai perder bem mais de 100 gramas. Você vai falar assim, poxa, eu perdi mais de 100 gramas, que olha que maravilha, né? E isso vai ficar muito mais fácil para que você possa alcançar o que você realmente quer. Então, isso são métodos que você pode começar a usar, né? Uma deles é dividir a sua meta, né? Para que você possa realizar. Às vezes a gente quer comer, a gente ganha um bolo inteiro assim, e a gente quer comer ele todo. Só que às vezes não é bom você comer ele todo. É melhor você dividir ele em fatias para que você possa conseguir comer. Senão você vai só se lambuzar tudo e nem vai entender, não vai nem saber qual é o sabor que você está comendo ali, né? Saborear cada passo das suas metas. Então isso é importante, você começar a dividir um pouquinho de cada.
E a partir do momento que você divide essas metas, que você entende que você é responsável por elas, que as outras pessoas não são responsáveis, você não precisa jogar a responsabilidade, a culpa para cima de cada uma delas, né? Então não é necessário você fazer isso. O importante é você entender que você é responsável. Para pensar um pouquinho. 90% nós temos o controle das coisas que estão à nossa volta para que a gente possa realizar alguma coisa, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa agir, colocar em prática. 90%. Isso são estudos que foram feitos, ok? 90% são coisas, estão na nossa responsabilidade. 10% não está na nossa responsabilidade. Só que sabe o que acontece? As pessoas acabam se agarrando aos 10% que elas não têm controle e esquecem dos 90%. Olha só, 90% é muito maior que 10, gente. Muito maior. Por que eu vou ficar me agarrando ao mínimo possível para dar desculpas? Para dizer assim, olha, eu não consegui realizar minha meta porque meu esposo não deixou, minha esposa não deixou. Ah, porque eu tenho filhos, eu não consigo acordar mais cedo. Ah, eu não consigo fazer um exercício dentro de casa. Eu não consigo realizar o que eu quero, porque o outro não deixa. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tá, tem coisas que você não precisa de dinheiro, precisa de decisão. Precisa que você tome uma ação para realizar, entendeu? Que você precisa ir lá e fazer e acontecer, entendeu? E não deixar que essa responsabilidade seja do outro. A gente tem inúmeras maneiras de jogar a culpa em cima das outras pessoas. Somos mestres nisso. Somos mestres em jogar a culpa pra cima do outro. Sabe por quê? Porque a culpa é minha e eu jogo em quem eu quiser. Essa é uma frase que eu vi numa camiseta e eu achei super legal. Que é dos Simpsons, por sinal. E eu achei super legal isso. Porque faz todo sentido. Quando a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Entendeu? Não vai fazer diferença. Então, se eu não assumo a responsabilidade, eu faço o que eu quiser, eu jogo em quem eu quiser a minha responsabilidade. Não vai fazer diferença se eu estou me preocupando com o ônus e o bônus. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso é importante quando você toca na sua cabeça, quando você toca na sua mente, quando você muda o seu mindset para essas mudanças, é algo fantástico. É algo que começa a transformar a sua vida. Mas não só a sua vida, como a vida das outras pessoas. Imagine só, se cada um se responsabilizasse pelas coisas, pelas atitudes que cada um tem. A gente não ia ter tantos desastres acontecendo, entendeu? No mundo. Então, assim, eu não tô nem falando de política, não tô falando nada disso, mas assim, se cada um se responsabilizasse pelas suas ações, o mundo seria muito melhor, entendeu? Mas não, a gente insiste em jogar a nossa responsabilidade pra cima do outro, a gente insiste em não assumir a nossa parcela, né? A nossa parcela de culpa, a nossa parcela de responsabilidade. E aí, isso fica a Deus dará, entendeu? Então, isso é algo importante. Se você quer alcançar suas metas, se você quer se responsabilizar por elas, você precisa tomar essa ação. Você precisa entender que você é capaz, que você pode realizar isso, que você tem essa capacidade dentro de você e que você tem o poder de 90% para realizar. Não se agarre aos 10% que não está no seu controle. Tem coisas que não está no nosso controle. Por exemplo, este vírus não está no nosso controle. Não é uma coisa que eu vou lá e resolvo, eu decido, agora eu vou acabar com isso. Não está no meu controle. É algo que não está no meu controle. Mas está no meu controle ficar em casa. Mas eu ficar em casa está no meu controle, mas eu vou ficar em casa sem fazer nada? Será que eu não posso agregar um pouco mais no meu conhecimento? Será que eu não posso estudar um pouco mais, procurar uma faculdade, né? Fazer cursos gratuitos ou então fazer algum curso pago que possa agregar a minha vida?
Isso está no meu controle. Você entende? Você consegue entender qual que é a diferença dos 90% do que eu posso fazer, da capacidade que eu tenho para realizar alguma coisa e os 10% que muitas vezes a gente fica se agarrando, que são coisas que não estão no nosso controle, que hoje, né, no momento que estamos, muitas pessoas estão jogando a culpa em cima do coronavírus. E tem coisas que ele não tem nem nada a ver, entendeu? Mas a pessoa joga a culpa nele. Porque a culpa dela, ela faz o que ela quiser com a culpa, na verdade? Pois é. Então, isso é algo importante para que você comece a entender. Pare um pouquinho para pensar, reflita um pouquinho sobre isso e entenda que você é responsável pelas suas ações. Você é responsável para alcançar as suas metas. Não existe outra pessoa responsável. Existem pessoas que podem te dar um suporte, que podem te dar um apoio, mas elas não são responsáveis para que você possa alcançar as suas metas. A única pessoa responsável é você. Desde que você assuma esta responsabilidade, né? Desde que você honre que você é um homem, que você é uma mulher de palavra, que você vai alcançar o que você acreditou, que você está determinando, né, se propondo a fazer. Então, isso é algo importante que você precisa colocar em prática, né? E não simplesmente escrever no caderninho, tá tudo certo, agora as minhas metas vão ser realizadas. Não. Quando você decide que você quer realizar uma meta de verdade, você vai passar por um caminho que não é fácil, mas ele é extremamente desafiador e faz com que você cresça muito. E é possível, entendeu? Você realizar. Porém, você precisa assumir que você realmente quer e assumir essa responsabilidade. Porque vai ter coisas que você precisa fazer, vai ter coisas que você precisa se dedicar, que vai depender exclusivamente das suas decisões, do que você realmente quer, entendeu? Se você é muito mais fácil você lutar pelo sim do que pelo não. O não você já tem. Você tem que correr atrás do sim. Do sim, eu quero realizar as minhas metas. Eu quero fazer com que eu me sinta melhor. Eu quero me sentir menos frustrado, né? Eu quero me sentir realizado no final do ano, entendeu? Então eu quero realizar essa meta não só para que eu possa me sentir bem, mas para que as pessoas que estejam à minha volta possam entender que eu sou capaz de realizar e entender que eu honrei a minha palavra, que eu honrei o meu compromisso que eu fiz não só comigo, mas com cada uma delas. Você entende? Você consegue perceber a diferença de quando você desiste no meio do caminho e por isso que muitas pessoas da sua família não acreditam em você, não acreditam que você pode dar certo, que você é capaz de realizar? Isso acontece porque em algum momento você desistiu, você não honrou a sua palavra, você não se responsabilizou pelos seus atos, de quando você falou assim, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu vou lá e vou fazer. Mas eu não vou desistir no meio do caminho. Só que aí você vai lá e desiste, e aí as pessoas, elas não acreditam em você por conta disso. Então tá na hora de você virar o jogo, tá na hora de acordar! Acorda! Acorda! Você é responsável para você alcançar suas metas. Tá na hora de você mudar esse jogo, virar. Vira essa chave. O que eu preciso falar para poder fazer com que você entenda que isso é importante para você? Que para você alcançar suas metas, você precisa trilhar alguns caminhos que não vão ser fáceis, mas vão ser extremamente desafiadores e vão te ajudar no crescimento, não só no seu, mas no da sua família. Porque quando a gente está realizado, fica muito mais fácil eu conseguir ajudar as outras pessoas que estão à minha volta. Imagina sabe aqueles procedimentos do avião? Não sei se você já pegou um avião ou se você já viu esses procedimentos. Se você não viu, joga na internet que é bem facinho, tá bom? Você vai encontrar.
Normalmente, a aeromoça, né, passa os procedimentos lá do avião e fala o seguinte: se acontecer alguma turbulência dentro do avião, máscaras cairão sobre sua cabeça. Você pegue a sua máscara e coloque primeiro. Você coloca a sua primeiro. Você sabe por que você coloca a sua primeiro? Porque se você não estiver bem, as outras pessoas que estiverem à sua volta você não vai conseguir ajudar. Agora, trago essa analogia para a sua meta. Se você realiza a sua meta, olha só, se você realiza a sua meta, se você honra com a sua palavra, se você cumpre o que você disse, né? Se responsabilizou, se você se comprometeu não só com você, mas com as outras pessoas e vai até o fim e não desiste, fica muito mais fácil para você poder ajudar quem está à sua volta e que precisa e que muitas vezes se espelha em você, entendeu? Muitas pessoas acabam olhando você como um espelho. E se você desiste no meio do caminho, o que ela vai entender? Poxa, ele desistiu no meio do caminho, então não é capaz. Eu também não posso ser, porque eu acabo me espelhando nessa pessoa. Você entende que você acaba se tornando responsável não só por você, mas pelas outras pessoas? Você entende que quando você cuida de você, que você dá continuidade no processo, que você realiza, chega até o fim, mesmo que seja extremamente sacrificante. Eu sei que é extremamente sacrificante, eu sei que, dá trabalho, porque não é fácil, entendeu? Precisa ter algumas técnicas e muitas vezes as pessoas não entendem isso, que precisam ter técnicas para você poder alcançar suas metas. A gente fez Ontem eu tinha feito uma live com uma super mega pessoa, a Edna Vacello. E ela contou que a vida dela inteirinha foi pautada em metas. A partir do momento que ela descobriu que ela tinha que ter uma meta de vida, ela conseguiu alcançar todas as outras partes, todas as outras coisas. E isso não mudou só a vida dela, mas mudou a vida da família inteira dela. E isso é importante. Você entende? Você consegue perceber que isso é fantástico quando você entende que você se responsabilizando pelos seus atos, pelas suas decisões de alcançar as suas metas, não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está à sua volta pode mudar? Pois é. Essa é algo que você precisa parar um pouquinho e pensar. E para isso eu vou te deixar 2 exercícios extremamente importantes. Sabe por quê? Porque para que a gente possa se tornar responsável, para que a gente possa acreditar que a gente é capaz de realizar as nossas metas, a gente precisa ter uma confiança. E quando a gente não tem confiança, a gente não consegue chegar. Sabe por quê? Porque a gente não se sente capaz. Eu vou te passar 2 exercícios extremamente importantes que vão ajudar na sua autoconfiança, ok? E o primeiro exercício é o seguinte: é um exercício de meditação. Jennifer, mas eu não sei meditação, e agora? Não tem problema. Sabe por quê? Porque é para você começar. É o início, né? É o momento de você parar um pouquinho e refletir. Aproveita essa quarentena e pensa um pouquinho, muda um pouquinho o foco, né? Da sua mente, o que está à sua volta. Pensa em como você pode realizar suas metas, né? E esse exercício ele vai te ajudar muito na concentração. Você não precisa fazer 10, 15, 20 minutos. Nesse primeiro momento é para você entender como que funciona. E depois automaticamente você vai conseguindo trabalhar um pouco mais isso na sua rotina. E algo que você precisa entender é o seguinte: para que você possa realizar alguma coisa, é necessário que você faça constantemente. Quando você faz constantemente alguma coisa, você se torna bom. Você começa a melhorar a cada dia, ok? E os exercícios não são diferentes. Pensa o seguinte: quando a pessoa vai para academia, não neste momento, né, que estamos vivendo, mas quando a pessoa vai para academia, ela vai
constantemente para ficar bombadona, para ficar forte, né? Treinar os músculos, justamente para deixar a pessoa um pouco melhor, né? Deixar aquele corpo escultural que a pessoa quer. A nossa mente é a mesma coisa, só que a gente não consegue perceber isso. E aí, às vezes, a gente faz uma vez só e acha que tá tudo certo. Não, é constantemente, é todos os dias. Você está treinando a sua mente, treinando, né, o seu emocional, treinando a sua autoconfiança, entendeu? E isso é extremamente importante para que você possa realizar suas metas. A partir do momento que você decide que você quer, assume essa responsabilidade de chegar nas suas metas, você faz o que é necessário para que isso possa alcançar, para que você possa alcançar, certo? Então, esse é um dos exercícios. Primeiro, você acordou de manhã, na hora que você acordar, se você conseguir acordar cedo, ótimo. Por quê? Quando você acorda cedo, existe um livro chamado O Poder da Manhã. Ele é maravilhoso. Ele te ajuda muito a entender por que é importante você acordar cedo, se dormir cedo e acordar cedo. Porque quando você acorda cedo, todas as suas energias estão muito mais afloradas, né? Estão muito mais ali para serem gastas de uma forma melhor. E isso faz com que você possa realizar atividades muito mais concentradas e muito melhores. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro, tá? O Poder da Manhã. E se você quiser melhorar ainda mais a sua concentração, então mude um pouquinho os seus hábitos. Comece a acordar um pouco mais cedo. Acorde mais cedo. Então, assim, se você não conseguiu acordar às 5 horas da manhã, acorda umas 6 para começar a fazer seus exercícios, para mudar um pouquinho o seu dia a dia, a sua rotina do seu dia a dia e alcançar suas metas, tá bom? Então, acordou? 5 minutos. Você pode fazer na sua cama. Você senta e respira fundo. Jennifer, não sei me concentrar. Não tem problema. Você vai prestar atenção na sua respiração. Seu respiro fundo, seu respiro rápido, seu respiro devagar. Então, começa a prestar atenção na sua respiração. É 5 minutos. No primeiro momento vai parecer uma eternidade. Nossa, não passa 5 minutos, caramba, não passa, e agora? Mas é porque você não está esvaziando a sua mente. Então, para que você possa começar, tá? Isso é um começo. Você pode fazer isso 5 minutos. Presta atenção na sua respiração. E isso vai te aliviar, vai te deixar um pouco mais leve, né? Parece que você vai começando a tirar um peso enorme dos seus ombros. E isso vai fazer com que você possa melhorar cada vez mais, tá bom? Vai chegar um momento que você vai passar de 5 minutos, você nem vai perceber. Você vai falar assim, nossa, eu posso um pouco mais, eu posso ir além, tá? Então, é pra você começar. Lembra lá do bolo que eu falei? Que muitas vezes a gente ganha um bolo e a gente quer comer ele de uma vez, só que a gente não consegue. A gente precisa fatiar ele em pequenas fatias para que a gente possa degustar ele e aproveitar cada vez mais. Pois é. Então, são 5 minutos, mas são 5 minutos intensos, porque você está vivendo aqueles 5 minutos ali. Você não está fazendo mais nada. Entendeu? Então, isso é importante. Você parar um pouquinho, respirar, é 5 minutos. Começa com 5 minutos. Começa a prestar atenção na sua respiração. Depois você vai aumentando o tempo, tá bom? Então, isso é um dos primeiros exercícios. Você vai fazer isso. O segundo exercício é um pouco mais desafiador. Muitas pessoas que começam a fazer esse exercício, elas se sentem extremamente envergonhadas, não se sentem capazes de fazer, não se sentem poxa, não vou conseguir fazer, porque não fomos treinados para isso, mas hoje você vai ser treinado, ok? Então é o seguinte, você pega uma folha de papel, se você quiser escrever, você pode escrever e ler, mas o interessante é você falar diretamente olhando no espelho. Você pode olhar no espelho, você pode fazer olhar, escrever e ler, desde que você realmente faça, ok? Então assim, você olha, chega na frente do espelho e fala 20 elogios pra você.
Só que dentro esses 20 elogios precisa ter os seguintes elogios. Eu sou confiante e eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelas minhas decisões, tá bom? Então precisa ter esses dois elogios, tá bom? Eu sou confiante e eu sou responsável pelos meus atos e as minhas decisões, tá? E você vai fazer 20 elogios olhando no espelho. Ai, Jennifer, não tem espelho. Então, não tem problema, a gente dá a solução aqui, tá bom? Você vai pegar a câmera do seu celular, vai ligar a câmera e vai falar olhando na câmera. Fala assim, olha, eu sou responsável pelos meus atos e as minhas decisões. Eu sou confiante. Olha pra câmera. E olha no... Se você tem espelho, faz isso olhando no espelho. Se você não tem espelho, faz olhando na câmera, não tem problema. Jennifer, eu não tenho espaço para poder fazer isso. Minha casa é uma bagunça, uma loucura, é um monte de barulho. Eu não tenho o meu espaço, não tenho o meu momento. Então tá bom, vai pro banheiro, fala que você tá fazendo o número 2, pega a câmera do seu celular, entendeu? E faça isso.